Bom dia, Oineg. Bom Oineg, dia. como diria o ministro Marco Aurélio, a quadra está muito difícil, não? A quadra está muito difícil, é uma boa expressão. Vale também lá no Peru, né? Nas quadras do Pan-Americano. Mas aqui eu acho que o que é interessante, Zé Paulo, a todos aí, ouvintes também, bom dia. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre fantasia e realidade. Nós estamos vivendo num momento curioso, né? Tem a fantasia e a realidade do presidente da República. E quando eu digo fantasia e realidade do presidente da República, é assim, existem os fatos, existem os desejos de mudança do presidente, e ele precisa escolher se ele vai ficar com os desejos de mudança lastreados em fantasia ou na realidade. E nos últimos dias ele deu uma série de declarações que não estão lastreados na realidade, a última delas envolvendo a família, o pai do presidente da OAB, e ele reconstruiu a forma como o pai do presidente da OAB morreu e insiste nesse ponto, mas tem uma outra fantasia e realidade que eu acho que a gente tem que ficar muito atento como cidadão, né, o ouvinte da Rádio Bandeirantes tem que prestar atenção. Quando a gente vota num presidente, e a gente votou num presidente, a gente não transforma este político em outra coisa, a gente transporta esse político que vivia no Rio de Janeiro para Brasília, né? Então, o novo presidente que entrou em janeiro, ele recebeu com o voto o direito de presidir, mas a gente não o transforma, ele continua a ser o personagem que sempre foi, claro, num novo ambiente, e colocado num novo caldo de cultura, ele até pode se transformar numa figura um pouco diferente, mas é importante a gente ter claro que essa transformação é uma possibilidade, mas não é uma certeza. O voto não transforma o político, o voto transporta o político. O que transforma o político é montar um time que ele escute, não montar um time que o escute. Então, quando você tem, por exemplo, um governo que funciona de uma maneira organizada, em geral tem alguém que chega para o presidente e fala coisas que o presidente não quer ouvir, fala coisas que o presidente precisa ouvir, e o presidente abre os seus ouvidos, ouve muito e só então fala. Não fala muito e quase nunca ouve. Isso é um processo de adaptação. É tomar decisão com base em cenários, não criar cenários a partir de suas decisões. Alguns talvez cheguem mais preparados, e a gente já teve casos de presidentes que chegaram mais preparados, e outros talvez, e a gente tem que torcer para que seja o caso, por mais que demore, se transformem. Então a expectativa que a gente tem que ter e torcer é para que esse processo de transformação ocorra daqui para frente. Faltam 3 anos e meio, um pouco menos do que 3 anos e meio, mas é muito tempo ainda, e esses primeiros 7 meses formam um período tumultuado, com conquistas, a reforma da Previdência que sai do papel, o Ministério da Economia trabalhando em mudanças importantes. Nos próximos dias a gente deve ter um anúncio grande de medidas na área de privatização, que é uma coisa importante. Mas no Palácio do Planalto, no ambiente conturbado de guerras ideológicas, que contamina a discussão, esse processo ainda não se organizou. E a minha expectativa é que se organize, porque nesse ritmo que as coisas vão, com declarações dadas... olha, nós estamos vendo dias em que o presidente da República fala sobre 3, 4 assuntos diferentes, produzindo 3, 4 fontes de energia, eletricidade, que não são positivas e não são transformadoras, são angustiantes. Se a gente se conversar hoje com os principais políticos que cercam o presidente da República, estão todos atônitos. Vem cá, onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ajudar a gente a transformar o Brasil? Está todo mundo um pouco tenso. Então, ontem uma das coisas que o presidente falou foi respondendo aí até uma pergunta mal formulada, porque o presídio de Altamira é um presídio estadual, não tem nada com o governo federal, e foram cobrar do presidente da República isso, e aí ele deu aquela resposta
infeliz mandando perguntar para as vítimas de lá, né? Pois digamos assim, essa clareza de que, olha, trata-se de um presídio estadual, não vou entrar em discussões desse tipo, mas o Ministério da Justiça já está olhando com muito cuidado, procurem o ministro Sérgio Moro, é um problema nacional importante, existem 700 mil presos no Brasil, vamos olhar isso com cuidado. E aí vem a história do que eu falei de fantasia e realidade. Imaginar que o presidente, ao ser eleito, vai começar a se comportar desta forma mais centrada, é a gente operar no mundo da fantasia. Ele é assim. Ele hoje deu uma entrevista ontem, né, e está no Jornal o Globo de hoje, ele falou, eu não vou mudar. E ele não vai mudar mesmo. Pode ser até que mude, mas ele é assim. Essa eletricidade, a gente vai ter que entender que vai acontecer o tempo todo. A gente viveu problemas em governos, cada um com o seu. Então, a inflação que nos assolava em alguns governos, as denúncias seguidas de corrupção em outros governos. Neste governo, a marca até o momento desses 7 meses é essa corda esticada, que parece aquela nota mais aguda de um violão, e vai ficar assim, porque o presidente entende que isso é uma maneira de manter ativo o seu grupo digital animado o tempo todo. Cada vez que ele faz uma postagem, são 2 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações, e isso para ele, 3 milhões é gente para burro. Imagina 3 milhões de pessoas que colocam lá um like, ou que assistiram um vídeo que ele colocou. Isso tudo produz uma eletricidade que ele entende que é positiva. Não é positiva, é extremamente negativa. Mas até ele cair na realidade e perceber que isso é algo que vai atrapalhar o governo dele, vai levar tempo, mais tempo do que a gente gostaria. É um processo que gera angústia para nós, porque a gente precisa de transformação. Eu tenho dito sempre, e não sou o único a dizer, e aqui na Rádio Bandeirantes vocês falam o tempo todo sobre isso. Nós estamos num Brasil com 12,5% de desemprego, nós temos um presidente nos Estados Unidos que fala muito também, não é menos polêmico, mas lá a taxa de desemprego está 3,7%. Então a sociedade americana observa as falas do Donald Trump, mas tem para onde ir e vai trabalhar. Aqui você tem uma sociedade que ouve essas falas e está com uma taxa de desemprego enorme, com o PIB rodando a 0,8 ao ano. 0,8 ao ano é quase andar para trás. E há anos a gente está assim.